Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo 123. Salmo 123. Tem lugares aqui, quem quiser sentar. Quem achou, diga amém. O Salmo 123 começa dizendo assim: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vamos orar. Senhor, tua palavra que é viva e eficaz. E pedimos agora a unção para quem vai falar e para quem vai ouvir também. Pedimos agora que você venha tomar cada mente cativa ao Senhor. E obrigado por esse momento, nós estamos aqui. Obrigado pela vida da Carol também. Continue sustentando a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos agora, libera mais anjos ministradores aqui neste lugar. E anjos guerreiros delineando esses quarteirões, quebrando toda e qualquer ministração contrária, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje é levantando os olhos da fé. O salmista aqui, ele levanta os olhos ao Senhor. E certamente estava passando por uma grande tribulação, porque ele clama ao Senhor, e ele fala do cansaço, ele fala de uma espera, de uma provisão, e ele fala da atitude daqueles que realmente não caminham com o Senhor. Levantando os olhos da fé. O verso 1 diz assim: a ti levanto os meus olhos. É interessante que o salmista aqui, dizem que aqui se refere quando Neemias estava na restauração dos muros, onde aqueles homens que era Gesem, era o Amonita, esqueci o nome dele, vou lembrar. Então eles estavam lá desconsiderando Sambalate e Tobias e Gesem, isso mesmo, Sambalate, e eles estavam lá zombando do povo de Deus, porque ele ia reconstruir o muro, fazer uma reconstrução. Então nesse momento agora de tribulação, de tanta zombaria, o salmista vem dizer assim: a ti levanto os meus olhos. É interessante esse a ti levanto os meus olhos, ele nos induz a não ficar olhando para as circunstâncias, a não ficar olhando para o problema. Porque quando você tem os olhos naturais, você fica tão somente com os olhos naturais, você não tira os olhos do problema. Porque com os olhos naturais você não consegue ver além daquilo que a sua visão está mostrando. Por isso, nesse momento, ele diz: a ti, Senhor, eu levanto os meus olhos. Porque com os olhos fitos no Senhor, aí você consegue ver além do que está além daquela montanha. Você consegue ver e perceber o que está além do que está sendo apresentado. Você consegue perceber a realidade que está sendo apresentada, mas você não fica focado na realidade, mas sim na verdade daquela que Deus prometeu para você. Ele diz: a ti levanto os meus olhos, Senhor. Porque se nós não levantarmos os olhos para o Senhor, de onde virá o nosso socorro? Virá de um homem que tem um título maior? Virá de um presidente, ou seja lá o que for? Não, sempre o nosso socorro virá do Senhor. Mas se você não levantar esses olhos da fé, querido, você fica colocando os olhos nos canais que vão sendo apresentados diante de nós. E às vezes Deus deixa alguns canais chegar diante de nós para nós sermos provados se nós estamos verdadeiramente confiando nele. Ele quer ver realmente onde estão os nossos corações. E quando ele diz então: a ti levanto os meus olhos, é um momento que você deixa de olhar para a realidade e encara naquele que é o eterno, o absoluto, que é a verdade, que ela sempre vai prevalecer. Quando ele diz: a ti levanto os meus olhos, é quando você tira os olhos daquela situação, parece que não tem fim.
E às vezes as pessoas vão falando que não tem fim, que não tem fim. Você vai ouvindo aquelas palavras, vai enchendo o seu coração, entra uma batalha na mente, porque as pessoas estão dizendo, não tem jeito. Entre esses 2 anos que nós estamos trabalhando em cima desse terreno, quantas palavras nós recebemos de desânimo? Não tem jeito, ninguém consegue fazer nada. Não tem jeito, ninguém consegue fazer nada. Não, o homem lá é difícil de negociar. Querido, né, o problema é quando você fica dando ouvido a essas coisas. E quando essas palavras vão entrando no seu coração, você tira os olhos do Senhor e começa a focar naquilo que é terreno. Você vai dizer, não tem jeito, não tem jeito. E muita gente duvidou, falou assim, vocês não vão conseguir. E não foram nem uma nem 2 pessoas que falaram que nós não iríamos conseguir. Por isso que o texto começa dizendo, a ti levanto meus olhos. Quando você tira os olhos dessa visão tão somente terrena, quando você não fundamenta a sua vida, a sua verdade na realidade está sendo apresentada com seus olhos terrenos, então realmente, aí o seu coração começa a se mover pela fé. A esperança vai sendo renovada dia após dia. Ainda que a circunstância está dizendo todo o contrário, que não vai ter jeito. Mas Deus, Ele é absoluto. E Deus move aonde Ele quer, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, no nome de Jesus. Quando chegou o momento do terreno que o documento sumiu, e ninguém achava o documento, e de fato não iria achar, porque colocaram debaixo de uns processos lá, não sei como, e a coisa não ia andar. E todo mundo procurou e ninguém achava. Mas a gente conhece um Deus que tem uns olhos que tudo vê. Ele vê tudo. E Ele sabe o momento de mexer com a situação. O detalhe então é nós focarmos, fixarmos os nossos olhos no Senhor. Fixarmos nossos olhos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Eu disse para vocês aqui domingo passado, muito cuidado com o platô. O platô é o momento mais perigoso na vida de um homem ou de uma mulher. O platô é o momento mais perigoso numa empresa, numa igreja, é o platô, querido. E nós aqui nunca vamos parar no platô. Agora nós compramos o lote, agora tem que construir. Né? Amém, querido? Pois é, a gente não pode se contentar e ficar, não, agora está tudo certo. Não, está tudo certo, nada. Agora que vai começar uma nova etapa, e a gente vai sempre estimular a vocês nunca pararem num platô. Aquele momento está tudo estabilizado, está tudo certo. E se você não virar, é um momento de declínio na vida de qualquer pessoa. Ele diz, a ti levanto meus olhos, Senhor. E quando você consegue levantar os olhos e ver o Senhor, então você passa a ver as outras pessoas com compaixão. Que se você não levantar os olhos ao Senhor, você não consegue ver o outro com compaixão. Como aconteceu aqui com a nossa irmã Rosalina. Tantas pessoas que não a conheciam foram lá dormir, passar a noite com ela. Tantas pessoas que não a conheciam, mas ofertaram na vida da Roselina, até o ponto de impactar um vilarejo lá na Paraíba. E as pessoas querem vir aqui para conhecer a PIB Castelo. Quando você foca os seus olhos no Senhor, então você tem compaixão para com o perdido, então você evangeliza. Porque os seus olhos estão focados no Senhor. Você vê aquela pessoa perdida e diz, eu não posso deixar de falar de Jesus para aquela pessoa, porque os seus olhos estão focados no Senhor. E quando nós temos os olhos focados no Senhor, então nós temos que evangelizar, nós temos compaixão pelo perdido. Quando nós temos os olhos focados no Senhor, nós oramos pelos perdidos, nós oramos pelo bairro Castelo, nós oramos pelos nossos vizinhos, nós oramos. Nós passamos diante de algum lugar, estendemos a mão sobre aquele lugar, porque nós cremos, porque nossos olhos estão focados no Senhor. Não há como seus olhos focados no Senhor, se não te incomodar um perdido. Se seu coração não queima mais, porque alguém está indo para o inferno, os seus olhos não estão focados no Senhor. Quando nós tiramos os olhos focados no Senhor, sabe onde nós colocamos os nossos olhos? No nosso umbigo. Então tudo é da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, voltado para mim. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nos tornamos efetivamente egoístas, egocêntrico. É primeira para mim, e depois se sobrar um tempo, eu vou pensar no outro. Você não se dá, você não é generoso. Quem tira os olhos do Senhor, querido, tem os olhos focados no problema.
Quem tem os olhos no quem não tem os olhos focados no Senhor, ele define a vida pelo momento e não pela promessa. Ele não consegue ver além daquilo que é pontual. Ele põe a coisa pontual como um fim. De repente você tem um menino abençoado que chuta a casa, está jogando a casa para cima, é ou não é? E põe no fogo na casa e não quer estudar. E você diz, aí você que tem os olhos do Senhor vai dizer: hoje você me dá trabalho. Mas amanhã você vai dar trabalho para o diabo, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Quem tem os olhos fixos no Senhor, querido, não faz de um pontual um fim, mas um processo para chegar no propósito. Quem tem os olhos fitos no Senhor, não faz o pontual um fim, mas o processo para chegar no propósito. Eu não sei o que você está passando, mas vou te garantir que faz parte do processo de Deus na sua vida. Mas Deus tem um propósito nesse negócio aí, fica tranquilo. Então, quando você tira os olhos do Senhor, você vai entender que não tem mais jeito. Você diz, não tem mais jeito. Mas se você está com os olhos fitos no Senhor, é de lá que virá o seu socorro. É de lá que virá o seu socorro. Quando nós tiramos os olhos, não temos nossos olhos fitos no Senhor, querido, a gente tem uma tendência de olhar para trás e ficar olhando para trás e ficar pensando no passado. Quando você tem os olhos não fitos no Senhor, o passado se faz presente na sua vida. Toda vez que você olha para trás, você diz, então é o presente. Toda vez que você olha para trás, você faz do passado o seu presente. Você não consegue não tirar os olhos do passado. Você não consegue perdoar. Você não consegue sair desse lugar, porque você tirou os olhos do Senhor. Então, o salmista diz, a ti levanto os meus olhos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós não temos compaixão para com o perdido. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós olhamos para o nosso umbigo. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós ficamos olhando para trás. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, sabe o que acontece? Em Eclesiastes 11, você fica olhando o tempo, aguardando o tempo adequado para começar alguma coisa. O tempo adequado para começar alguma coisa é hoje, não é amanhã, é hoje. Está lá em Eclesiastes, você fica aguardando um tempo adequado para você começar. A Bíblia diz que você nunca vai começar, que você fica olhando o tempo, olhando o vento, não é assim? Eclesiastes. Quando você tira os olhos do Senhor, você fica olhando para o tempo para dizer, quando tiver o tempo adequado para eu começar, eu vou começar. Eu vou dizer para você que o tempo de começar se chama hoje, e a hora é agora. Essa palavra é para você que está dizendo, quando Deus quiser, estou guardando um tempo aqui, não sei o que, é hoje para você começar. Mas eu não tenho nada. O que você precisa ter é uma promessa no seu coração. Porque se você não tiver, querido, amanhã, qualquer barreira que tiver, qualquer palavra contrária que tiver, você vai parar. Então, quando você tira os olhos do Senhor, você fica olhando o tempo. E detalhe, e coloca Deus nesse negócio aí. Se Deus quiser, vai mudar. É claro que Ele quer que mude, mas a partir de você. É a partir de você. Quem tira os olhos do Senhor, então são pessoas que não têm compaixão pelo perdido. Ele não consegue ver o perdido como perdido. Ele consegue ver um perdido merecedor que vai para o inferno. Por isso que a gente não ora e por isso a gente não evangeliza. Quando você tira os olhos do Senhor, querido, acontece isso. Sabe por que algumas pessoas não oram pelo perdido? Porque acham que ele merece e ele tem que ir para o inferno mesmo. Mas quem tem os olhos fixos no Senhor, você tem um olhar de compaixão. Sabe por que um dia Jesus olhou para você e você estava indo para o inferno e você não era merecedor de nada, mas Ele decidiu morrer por você. Ele decidiu morrer por você. Ele diz, a ti levanto os meus olhos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, a gente imagina que o nosso socorro virá das montanhas. A gente entende que o nosso socorro virá dos homens de alto escalão. Quando a gente tira os olhos do Senhor, nós escolhemos os canais e determinamos como Deus vai agir. Quem tira os olhos do Senhor está preso olhando sempre para o passado. É saudosista, aquele tempo que era bom. O bom é hoje, que você está vivo para cumprir o propósito de Deus nesse dia. Esse aqui é o bom. Vai dizer, o bom mas no deserto que eu estou, esse é o momento bom para a sua vida hoje. Mas como assim? É que Deus está trabalhando algumas coisas, algumas áreas da sua vida. Quem tira os olhos do Senhor, querido, então espera o socorro do canal e não
da fonte. Quem tira os olhos do Senhor, olha para os lados, como Moisés. Lembra Moisés? Olhou para um lado e olhou para o outro. O que ele fez? Matou um egípcio. Quem tira os olhos do Senhor, querido, fica preso nessas coisas. Não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me vendo, então eu vou fazer alguma coisa. Não tem ninguém, não tem pastor Leozão, não tem pastor Ricardo. Então, você tirou os olhos do Senhor, aí você não faz, porque você faz porque eu não estou presente. Mas quem tem os olhos do Senhor sabe que Deus vê todas as coisas. Quando você tira os olhos do Senhor, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e resolveu a briga matando alguém. Tirar os olhos do Senhor, você vai resolver na força do seu braço. E Moisés fez isso e depois teve que fugir. Quem tira os olhos do Senhor, olha para o lado, olha para o outro, mas não olha para cima. E quando você olha para um lado e para o outro, está dizendo o quê? Não tem ninguém que me conhece aqui. Então eu posso fazer alguma coisa. Ou então fica olhando para um lado e para o outro, se comparando com alguém. Olhando para um lado e para o outro, preocupado com a reputação. É um negócio esquisito quando nós tiramos os olhos do Senhor. E quando você tira os olhos do Senhor, você olha para frente e não vê perspectiva nenhuma, aí seu coração enche de ansiedade e de medo com o futuro. Quando você tira os olhos do Senhor, você olha para frente e não vê perspectiva. Você olha para frente e vê uma montanha de todo tamanho e você diz, não vai ter jeito. O segredo é você ficar com os olhos fitos no Senhor, de onde virá o nosso socorro. Por isso o salmista diz, a ti, Senhor, levanto os meus olhos. A pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é, aonde estão fitos os seus olhos? Para frente, porque você não consegue ver além do que está sendo mostrado para você? Do lado, para ver se tem alguém perto, que alguém te conheça, para você continuar errando e fazendo as mesmas coisas, ou resolvendo as coisas na força do seu braço? Ou preocupado com sua reputação, olhando para lá e para cá? Onde está fito o seu olhar hoje? Para trás, ainda preso no passado, que aconteceu, e você não caminha para frente, sempre procurando um culpado porque você não caminha? Onde estão os seus olhos fitos hoje? No tempo, aguardando um tempo adequado? Ainda não comecei porque não tem um tempo adequado, e o tempo adequado é hoje. Aonde estão os seus olhos hoje, querido? Fitos aonde? Para frente, gerando ansiedade? No passado, que você não caminha? Por um lado, preocupado com a reputação, se Deus está vendo ou não? Aonde estão hoje fitos os teus olhos? Você consegue avaliar isso? Fita em si mesmo, olhando para o seu umbigo, e tudo a partir de você? Um egoísta tremendo, um egoísta exacerbado, tudo é do seu jeito, do seu modo. Você está aguardando o tempo, explorando alguém, encostando em alguém. Até quando isso? Até quando você vai ser protagonista da sua história? Nossos pais erraram conosco, mas tentando fazer o melhor. Até quando você vai justificar esse seu fracasso, transferindo a culpa para outras pessoas? Até quando? Já passou, querido. Já passou. Se Deus te tirou de lá, não tem que trazer onde Deus te tirou, ficar trazendo para o presente toda hora comentando esse negócio. Não dá mais. Até quando você vai comentar isso? Isso é uma justificativa para você não tomar atitude de protagonista e ficar na posição de vítima. Mas hoje, essa palavra é para você hoje tomar a rédea da sua vida e não transferir para ninguém. Ele diz a ti, levanta os meus olhos. Para frente está difícil? Não deixe gerar ansiedade não, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para com a sua vida. O futuro não pode gerar ansiedade no seu coração. O futuro tem que gerar esperança em nossos corações. Sabe por quê? Ele diz, eu estou com você todos os dias. Ele diz que eu estou com você todos os dias e jamais vou te abandonar. Ele diz, todos os dias estou com você. Então o futuro tem que gerar em nós não uma ansiedade, um medo, mas esperança, que Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus jamais me abandonará. Eu posso ouvir um amém, querido? A ti levanto os meus olhos. A ti levanto os meus olhos. Quando você levanta os olhos para o céu, é de lá que virá o seu socorro. Quando você levanta os olhos para os céus, o seu coração se aquieta.
há um consolo na nossa alma, há um refrigério na nossa alma quando você olha para o Senhor dos céus, o Senhor dos céus e da terra. Eu vou perguntar novamente, hoje, aonde seus olhos estão fitos, queridos? Aonde seus olhos estão fixados hoje? O salmista diz, a ti levanto os meus olhos. Tem aquela passagem daquela mulher que andava olhando para baixo. Lembra dessa passagem? Por que ela andava olhando? Ela tinha esse peso sobre as costas. Deixa eu dizer uma palavra para você que está olhando para baixo. Entrega a sua família para Deus. Amém, querido? Você não vai poder mudar a vida deles. Entrega. Você está pondo um peso sobre você que Deus não pediu para você colocar. E é por isso que você está olhando para baixo. Então hoje Deus quer tirar esse peso sobre as suas costas. Entrega para Ele a sua família. Entrega para Ele a sua empresa, porque Ele que os criou. E Deus sabe como tratar com cada um, sabe ou não sabe? Aqueles que olham para baixo. Você que está olhando para baixo, querido. Sabe por quê? Está pesado, não está pesado? Está muito pesado. Então a palavra que eu tenho para você hoje, põe isso no altar do Senhor. Ponha isso no altar do Senhor. Não fica só olhando para baixo porque está pesado. Mas esse peso você colocou porque você quis colocar. E Deus não pediu para você colocar esse peso sobre as suas costas. Não pediu. Então entrega. Abra a mão desse Isaac. Entregue para Ele o que está fazendo que você olhe para baixo. Que você olhe para baixo. Aí o salmista continua dizendo, a ti que ocupas o teu trono no céu. Diz, a ti que ocupa o teu trono no céu. Soberania absoluta. E quando você entende a soberania de Deus, só lhe resta uma coisa, querido: descansar. Quando você entende a ti que ocupas o teu trono nos céus, está acima de tudo e vê todas as coisas, não há problema tão pequeno que ele não possa perceber, e tão grande que ele não possa o quê? Resolver. Ele diz, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Pai nosso que estás nos céus. É para lá, é de lá que virá o nosso socorro. Mas colocar a ti que ocupas, dá essa compreensão, dá um entendimento de soberania absoluto, que ninguém dá a volta em Deus, que ninguém engana Deus, que ninguém vai trapacear em Deus, que Deus está vendo todas as coisas, que no momento certo Ele traz o juízo. Traz. Talvez você esteja questionando, será que Deus está vendo isso? Ele está vendo isso e muito mais, se Ele consegue ver lá na frente. É por isso que toda decisão que você tem que tomar na sua vida, consulte aquele que é o absoluto, que é o eterno, que é o soberano, e sabe o que te espera lá na frente. Então consulte aquele que é absoluto, aquele que é eterno, aquele que é soberano, diz o Senhor que ocupa o trono nos céus. Se não aconteceu hoje, é porque o soberano não tem para você hoje. E aquieta o coração. Talvez você esteja questionando que era um negócio assim absurdo que você iria fechar, estava tudo certo e no momento a coisa desandou. Eu vou dizer para você que o soberano sabe o que é melhor para você. Sabe por quê? O soberano sabe o que isso ia dar amanhã na sua vida. Então aquieta o coração. E na verdade você buscou a Deus com tanta ansiedade que você ouviu a voz da sua alma. E a sua alma diz para você, sim. Mas no mundo espiritual está dizendo para você, é não. E o que vai prevalecer não é o que sua alma diz. O que vai prevalecer é o que o mundo espiritual está dizendo para você, não. Ele diz, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Só existe um Deus, absoluto, eterno e soberano, só um. E não existe negócio da luta do bem contra o mal. Deus não luta contra ninguém. Sabe por quê? Ele é absoluto e já venceu todas as batalhas. Não tem negócio que o bem está lutando contra o mal. Deus não luta contra ninguém, porque Ele é absoluto. É só Deus dar um sopro e acabou. É só Deus tirar a mão da sua cabeça e acabou. Não existe homem poderoso para Deus, querido. Não existe homem poderoso para Deus. Ele diz que ocupa o teu trono nos céus. Deus não luta contra ninguém. Deus é Deus.
e ninguém tira do seu trono. O trono de Deus não entra em crise, querido, não entra em crise. Deus está no controle de todas as coisas. A ti que ocupas o teu trono nos céus. É melhor você aquietar a sua alma. De repente, ao invés de você orar, você está falando demais, está na hora de aquietar. Você está olhando para uma realidade da qual não é a realidade que Deus tem para você. A ti que ocupas, não há espaço para dúvida, não tem sombra para dúvida do caráter de Deus. Ocupa tudo e pronto. A terra é a estrada dos seus pés. Deus é absoluto. E quando você entende a soberania de Deus, o coração aquieta. E nós falamos lá no velório, não é porque Rosalina se foi, porque um dia todos nós iremos. É se ela cumpriu o propósito que Deus determinou para ela na terra. Porque a gente talvez questione, por que foi? Ainda nova. A questão não é porque foi. Se ela cumpriu o propósito, vai embora. Amém, querido? Amém, gente? Não fica aqui não. Terminou seu propósito? Sobe, pode subir, está tudo certo. Mas estão rindo por quê? Pode subir, ué. Quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui não é problema seu, não. Você nem vai lembrar desse pessoal aqui. Quem ficou aqui para ficar tranquilo, aquele que criou sabe cuidar. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe. Eu já contei aqui, o pai teve um problema de coração, e ele negociando com Deus ali, falou: Deus, eu não posso ir embora. Não posso ir embora porque eu tenho 2 filhas para cuidar ainda, e eu fazia negociado com Deus e tal, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr o pão dentro de casa, e fazer uma negociada com Deus. E Deus só ouvindo, depois falou assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem põe o pão dentro dessa casa sou eu. E se eu te chamar, eu vou cuidar das suas filhas, porque primeiro ela pertence a mim. Por isso que Deus disse para ele, foi o quê? Aquietou e parou de negociar com Deus. Quantas vezes a gente quer negociar com o soberano? Quantas vezes a gente quer ensinar o soberano como fazer as coisas? Quantas vezes nós tomamos frente das coisas das quais o soberano não pediu para você assumir? Quantas vezes você está tomando atitude das quais o soberano falou para você não assumir essa atitude ou falar essas coisas? Ele diz, Senhor, ele diz a ti que ocupas o teu trono nos céus. Aí vem o segundo ponto, o verso 2, que diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora. Interessante aqui que ele dá oportunidade para todos, homens e mulheres. Ele diz assim: assim como os olhos estão atentos às mãos do Senhor, assim como os olhos dos servos. Aqui não é uma questão de obediência, aqui é uma questão de esperar a provisão. O servo, ele está olhando para a mão do seu Senhor. A serva está olhando para a mão da sua Senhora. Aqui é uma questão de provisão, não é questão de obediência. Diz, assim como os olhos dos seus servos estão atentos à mão do seu Senhor, aguardando uma provisão da mão de Deus. E a Senhora. Hoje a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida aqui neste lugar, amém, querido? E a pergunta que eu quero fazer para você: o que você está esperando da mão do Senhor? O que você está esperando da mão dEle? O que você está esperando da mão do Senhor? Hoje, o Senhor dá essa oportunidade, não só hoje, mas dentro desse contexto, de os seus olhos estar fitos, atentos à mão do Senhor. Você está crendo que da mão do Senhor é que virá o seu socorro. Você está atento que não está demorando, mas vai chegar das mãos do Senhor no tempo certo. E eu quero perguntar para você: o que é que você está esperando da mão do Senhor? Não é obediência, aqui é a esperança que virá da mão do Senhor. Talvez essa semana você recebeu uma palavra de desânimo. Talvez alguém disse para você: Deus esqueceu de você. Se não chegou até agora, não vai chegar. Eu estou aqui para te dizer que a mão do Senhor está estendida sobre nós. E é da mão dEle que virá a provisão.
Aqui não fala de orientação, aqui fala de provisão. E Deus tem provisão para mim e para você nessa manhã, no nome de Jesus. Para todos. Ele diz os olhos, assim como os olhos dos servos. O que é ser um servo? Essa pessoa que tem um coração disposto para servir, que tem um amo. Talvez você seja o servo da orelha, o escravo da orelha furada. Eu não abro mão do meu servo, do meu Senhor. Eu não abro mão, porque Ele cuida tão bem de mim, que eu não quero me distanciar desse meu Senhor. Talvez você está sendo tentado a se afastar do Senhor, a se tornar mais um desigrejado em meio a tantos. Eu quero dizer para você que o Senhor jamais te abandonou. Eu não sei quem decepcionou você, mas Deus está dizendo para você que Ele jamais, nunca decepcionou você. Ele diz para você olhar para Ele. Mas vai dizer, então quer dizer que eu não posso olhar para os homens? Pode, mas que isso não seja um olhar final na sua vida. Porque quando você tem um olhar final baseado nos homens, aí realmente você vai se afastar e vai ser mais um desigrejado. Ele diz assim, como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: o que você precisa de Deus hoje nessa manhã? O que é que você precisa de Deus? O que é que você precisa das mãos do Senhor nesta manhã? É hoje e é agora. O desafio é para você. Mas se você estiver com os olhos fitos no Senhor, você não vai duvidar o que pode vir das mãos do Senhor. Está com dúvida? Está com medo? Por quê? Não tire os olhos do Senhor não, porque o que Ele prometeu para você, o que virá da mão dEle para você, é só você querer esperar, e certamente virá. Posso ouvir um amém, querido? Quantas horas? 8? Então vamos parar aqui. Vamos ficar de pé. Levantando os olhos da fé. E nós terminamos aqui no verso 2 dizendo, assim como os olhos dos seus servos estão atentos à mão do Senhor. A mão de Deus está sobre este lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a pergunta continua: o que você quer da mão do Senhor nesta manhã? E não duvide, porque o soberano está aqui nesse lugar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá e Ele está aqui neste lugar. Deus está verdadeiramente aqui neste lugar. Fecha os olhos. A ti levanto os meus olhos. Seus olhos não vão ficar presos no passado mais, porque passado é passado. E você não vai fazer do passado o seu presente. Os seus olhos não vão ficar olhando só para o lado, para você fazer do jeito que você quer, da maneira que você quer, da maneira que você acha que tem que ser feita. Ele diz, não, olha para cima. Talvez você esteja olhando muito para o lado, preocupado com sua reputação, se comparando, muita coisa olhando para o lado. E a Bíblia diz que Moisés não olhou para o céu. Por isso ele matou o egípcio. Quem sabe você está matando alguma área da sua vida hoje, que você está só olhando para o lado, esqueceu de olhar para o alto. Talvez você estirou os olhos do Senhor e está olhando só para o seu umbigo. Se não for do seu jeito, do seu modo, então não serve. Talvez você esteja olhando para frente de maneira retilínea e você está com medo do futuro, está com muito medo do futuro. Se você estiver com os olhos fitos no Senhor, Deus vai te mostrar além do que a realidade está apresentando para você. Deus vai mostrar para você a promessa que Ele tem para a sua casa e para a sua vida. Ele vai abrir seus olhos da fé e diz, consegue ver além dessa realidade, de tanta miséria, de tantas ideologias, de tantas desgraças. Ele diz, eu vou te mostrar além disso. Ele diz, eu vou te mostrar além disso, sabe por quê? Porque meu trono está no céu. Meu trono está no céu. Os olhos fitos no Senhor. É um olhar que quando você olha para o Senhor, vê um descanso, vê um refrigério na sua alma. Você precisa de um refrigério na sua alma hoje. Você precisa preencher esse vazio da sua alma hoje. Jesus está aqui neste lugar hoje. Ele está aqui. E por fim ele diz, o que você espera da mão do Senhor hoje?
Você crê que Deus pode te dar? Eu vou dizer para você, pode te dar isso e muito mais que você imagina. Mas muito mais que você imagina. Feche os olhos, vamos orar agora. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos orar, queridos? Levantando os olhos da fé. E Deus nos dá uma oportunidade nessa manhã, levantarmos os olhos da fé e esperar da mão do Senhor, aquilo que você precisa nesta manhã, em nome de Jesus. Quem sabe você precisa de uma guinada na sua vida hoje, querido. Você precisa dar uma virada na sua vida hoje. Quem sabe você precisa preencher esse vazio existencial no seu coração hoje. Quem sabe você precisa abrir mão de religião e conectar diretamente com o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu vou dizer para você que a mão de Deus está aqui neste lugar. A mão de Deus prevalece sobre este lugar. A mão de Deus está aqui. Tão certo como o ar que você respira, a mão de Deus está sobre este lugar. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você que hoje precisa de uma mudança de vida hoje. Você deseja tremendamente entregar a sua vida para Jesus. Eu não estou chamando para você mudar de religião, não. Porque Deus está pouco se enchendo para religião. Mas Deus quer saber se você quer uma mudança de vida hoje. Você quer tirar essa culpa sobre a sua vida, liberar esse seu passado, e só Ele pode tirar essa culpa sobre você. Você hoje quer preencher esse vazio, ter um sentido na vida, uma razão para viver, e não viver em função de um final de semana. Hoje Deus quer mudar a sua vida hoje. Todos com os olhos fechados, orando. Eu gostaria de orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus, não para religião, nem para Pibe Castelo, nem para Pastor Leozão. É ter uma conexão direta com o soberano. Tem alguém no nosso meio hoje que deseja verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus? Onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Levante bem alto a sua mão, hoje eu quero orar por você. Tem alguém? Levante bem alto para que eu possa ver. Tem uma pessoa ali, pode abaixar. A igreja orando agora, pode abaixar quem já levantou. Mais alguém que Deus falou profundamente no seu coração. Você que sabe que tem que entregar, tem que ter uma mudança de vida hoje. Levante a mão bem alto, porque você não pode resistir à voz do Senhor. Levante a mão bem alto. Tem outra pessoa ali, pode abaixar. Tem mais alguém? Quem já levantou, não precisa levantar não. Mas quem não levantou a mão ainda, levante bem alto, eu quero orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma, querido. Nunca mais será a mesma. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa pessoa aqui, tem mais uma pessoa? Tem mais alguém? Levante a mão bem alto. Quem já levantou, não precisa levantar. Mas quem não levantou a mão ainda, e seu coração está queimando aí, é Deus falando no seu coração. Não resista à voz do Senhor. Não resista à voz do Senhor. Você quer uma vida nova hoje? Ele está pronto para te dar. Tem mais alguém? Levante bem alto, querido. Mais uma pessoa aqui. A igreja orando, a igreja orando. Tem mais pessoas, tem mais pessoas. Tem mais pessoas, tem mais pessoas aqui neste lugar.
Vamos fazer o seguinte: você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Bem pertinho de mim, vem aqui, sai do seu lugar. Pode vir, alguém vem com essas pessoas que levantaram as mãos aqui, vem aqui. Ali também, pode vir para cá, vem para cá. E você que não levantou a mão ainda, mas agora viu que todo mundo está chegando à frente, vem para cá também. Você é livre agora, as suas mãos, seus pés, as suas pernas são livres agora. Pode chegar para cá, não tem vergonha não, vem para cá você agora, que não levantou a mão, mas sente que está na hora de chegar, já chegar aqui à frente. A igreja orando agora, a igreja orando, e todo o laço que foi lançado agora, nós quebramos esse laço, nas emoções, está quebrado, desfeito, cancelado, na autoridade que é no nome de Jesus. Tem mais alguém? Vem para cá. Deus te chama nesta manhã, Deus te chama nesta manhã. Estamos para cá e vamos orar por essas vidas aqui. Pai, nós apresentamos essas vidas diante do Senhor. Nós apresentamos cada vida aqui diante do Senhor. O Senhor trouxe essas vidas aqui para falar aos corações e trazer uma mudança de vida hoje na autoridade que é no nome de Jesus. Sabem, tem sonhos aqui que foram destruídos, Senhor. Sonhos aqui que foram abortados, mas agora na autoridade que é no nome de Jesus. Restaura esses sonhos agora. Tira a desesperança agora. Traz a paz, o refrigério e o consolo do Senhor. Derrama unção, quebra todo o jugo na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. Que nesse momento eles recebam a paz e o consolo do Senhor. Escreve o nome dessas vidas no livro da vida, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Pode sair à minha direita aqui, por favor. É rapidinho, rapidinho. Ergue as mãos aos céus. Feche os olhos agora. A mão de Deus está aqui neste lugar. E a Bíblia diz que o servo está atento à mão do seu Senhor. Fique atento agora à mão de Deus sobre este lugar. E reivindique agora aquilo que você está precisando agora. Ore agora. Não fique olhando para mim agora. A mão de Deus está aqui neste lugar. E o texto diz que o servo, atento à mão do seu Senhor. O Senhor soberano, absoluto, o eterno, está aqui neste lugar agora. E agora, querido, fique atento à mão de Deus agora e peça a Ele o que você precisa. Abra a sua boca agora e ore, querido. Abra a sua boca agora e ore em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora, vai falando com Ele agora. Vencer, vou plantar e colher. Ore, ore. A mão de Deus está aqui nesse lugar, querido. A mão de Deus está aqui nesse lugar. O Senhor vai liberando mais anjos ministradores aqui agora. Vai liberando mais anjos ministradores aqui, Senhor. Contempla agora o coração de cada vida aqui agora. Contempla, Senhor. Contempla a necessidade de cada um. Como diz a tua palavra, os teus servos estão atentos à tua mão agora. E vai liberando as bênçãos sobre essas vidas agora. Vai liberando as bênçãos sobre cada lar aqui representado. E todo impedimento está sendo quebrado agora. Nenhuma bênção ficará retida no mundo espiritual. Nenhuma bênção ficará retida no mundo espiritual, Senhor. Da ordem aos seus anjos para lutar em favor de cada lar aqui, em favor de cada vida aqui agora, Senhor. Tira o peso dessas costas agora. Traz a visão correta agora. Corrige. Tira a cegueira espiritual agora. Na autoridade que é no nome de Jesus. Que as escamas caiam por terra agora. Na autoridade que é no nome de Jesus. Abre os olhos espirituais de algumas pessoas aqui, Senhor. Abre os olhos espirituais de algumas pessoas. Mas abre os olhos da fé de todos que estão aqui neste lugar. Na autoridade que é no nome de Jesus. E que a realidade seja a verdade do Senhor em cada vida aqui, Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor. Nós declaramos a boa mão do Senhor. Nós já recebemos a provisão da mão do Senhor. Surpreenda o teu povo nessa semana, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vai em paz, querido. E tenha uma semana de vitória, no nome de Jesus.